Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato, onde neste vídeo nós falaremos sobre um versículo que é considerado de difícil interpretação, que está em Mateus capítulo 11, versículo 12, que fala sobre se apoderar do reino dos céus com força ou com violência. O que significa? O reino de Deus é tomado à força. Eu convido você a ficar conosco até o final, pois nós iremos analisar o contexto bíblico, pois o canal, a proposta é Bíblia de fato, e a partir do contexto das Sagradas Escrituras, da intenção de Jesus, da intenção de João e dos inimigos, nós iremos trazer uma interpretação bíblica sobre esse texto. Fica conosco até o finalzinho, não se esquece de ser inscrito no canal Bíblia de Fato. A primeira coisa que precisamos considerar, antes de analisar o contexto imediato, é que o próprio texto diz que a partir de João, ou desde João, está começando a acontecer alguma coisa. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, o texto diz que a lei e os profetas duraram até João, aí desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. É o texto que é correlato com o próprio texto de Mateus 11 e 12. Então, a primeira coisa que precisamos analisar é que a partir de João acontece algo diferenciado. Perceba que Jesus Cristo, em Lucas 4, na primeira pregação, onde ele já sofreu perseguição e violência, ele diz que ele foi enviado para anunciar o ano aceitável do Senhor. Perceba que a mensagem de João Batista é de Isaías capítulo 40, onde a Bíblia fala que chegou o tempo da consolação do povo de Deus, em que Deus retirará os pecados do seu povo e trará de volta a glória de Israel. A era da igreja, o ano aceitável do Senhor, o tempo do refrigério do Espírito Santo começará com Jesus Cristo e a pregação do reino de Deus. E quem é João Batista? É um profeta que veio antes de Jesus para anunciar a sua chegada, preparando nos corações o caminho da vinda do Senhor. Então, João Batista já começa a falar da mesma mensagem que Jesus vai começar a falar em Mateus capítulo 4. João Batista começa a convocar as pessoas para se arrepender, porque o reino de Deus é chegado. Nós temos aqui no nosso canal Bíblia de Fato alguns vídeos onde nós falamos sobre o reino de Deus. Nós temos vídeos sobre o reino de Deus e suas formas, o mistério do reino de Deus, o que é o reino de Deus, que vão dar uma ajuda, uma contribuição na definição do que é o reino de Deus. Antes de analisarmos o contexto, aqui na Bíblia, traduzida literalmente do grego, o texto de Mateus 11:12 diz: "E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos arrebatam o mesmo." O contexto traz a intenção violenta contra João e contra Jesus. O próprio capítulo 11, do versículo 1 até o final do seu capítulo, mostra que o próprio João Batista estava no cárcere, queria saber mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus fala bem de João Batista, e no finalzinho aqui dos versículos 16 ao 19, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo fala sobre esse contexto e diz: "Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam na praça e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos." No próprio contexto, Jesus está falando sobre a violência contra a pregação de João, pois fazer violência contra o reino é tentar impedir a pregação, e também a não aceitação do próprio Senhor Jesus Cristo, que em Lucas capítulo 4, na sua primeira pregação, já tentaram matar Jesus. Então, a tentativa de impedir o estabelecimento ou o progresso do reino de Deus está contido neste contexto.
E o próprio João Batista, lá no Evangelho de João, nós temos um vídeo específico no nosso canal que nós explicamos esta frase. Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua, mesmo antes de ser preso. E foi o que aconteceu. O ministério dele diminuiu e de Jesus começou a crescer. A poesia, a música famosa, fala de humildade e adoração. Porém, o texto fala de ministério. Porque vieram dizer para João que Jesus estava pregando e batizando. Aí João diz, é necessário que ele cresça, falando do ministério dele. Ou seja, o reino dos céus irá avançar. Tentaram parar usando de violência com João, não conseguiram, porque depois de João, Jesus Cristo começou a pregar o evangelho e a mesma mensagem de João e dizer: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Se você conferir comigo o contexto, Mateus capítulo 10, Jesus fala sobre os 12 e fala sobre a missão desses 12. E ele diz que eles serão enviados como ovelhas para o matadouro e que eles devem ter cuidado com os homens, porque eles serão entregues aos sinédrios e também serão açoitados e serão mortos. E até o próprio irmão entregará o seu irmão, e os da tua própria casa será o teu inimigo. E ele explica dizendo que o discípulo não é maior do que o seu mestre, nem o servo é mais do que o seu senhor. Se fizeram o que fizeram com Cristo, ou o que farão, farão também com o discípulo. Mas eles não devem temer o homem que mata o corpo, mas aquele que mata a alma e pode lançar no inferno. A exortação de Jesus Cristo é essa: não temais, pois mais valei muito mais do que os passarinhos. Ou seja, Jesus cuida dos seus escolhidos. Então é uma mensagem serena, consciente da obra, mas também é uma mensagem de que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Em 10:34 ele diz: não cuideis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim trazer dissensão dentro de uma casa, o pai contra o filho e o filho contra o pai, falando sobre aqueles que se entregarão ao reino dentro de uma casa e aqueles que não se entregarão ao reino. Se você procurar num contexto remoto, toda essa questão da violência contra o reino é algo comum dentro das Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento e os profetas até os dias de hoje. Tanto que o consolo de Jesus no Sermão da Montanha, em Mateus 5:11, é: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos neste dia, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então esse contexto de Mateus 11:12 fala de a tentativa de impedir logo o início e o progresso, o avanço do reino de Deus por meio da violência. Porque essa própria violência de tentar parar Jesus foi aquela que levou ele à cruz e o estabelecimento do reino. Ou seja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Tentaram impedir, e a prova disto é que o próprio Satã se utilizou do discípulo do apóstolo Pedro e Cristo o repreendeu, dizendo que não deixaria que prendessem Jesus, que iria usar da força para impedir que Jesus fosse levado preso. Mas era o diabo tentando impedir, tentando atrapalhar de alguma maneira, mas o reino de Deus foi estabelecido não na aparência humana, mas nos corações daqueles que andam segundo a ética do reino. Se você está gostando até aqui, então deixa o seu like para contribuir com este vídeo. Vamos conferir versões de outras duas Bíblias. Na Nova Versão Transformadora, Mateus 11 e o versículo 12 diz: desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Agora vamos conferir na Bíblia Judaica Completa, Mateus capítulo 11 e o versículo 12. Desde os dias de Yohanan, o imersor, até agora, o reino dos céus tem sofrido violência e violentos tentam apoderar-se dele. Alguns tentam traduzir que o objetivo aqui é de Herodes tomar o reino porque ele tem ciúmes de que outro rei dos judeus apareça,
E por isso a perseguição, desde que Jesus Cristo estava ainda bebê, nascido no colo de Maria, há uma perseguição contra o Filho de Deus. Porém, não se concentra essa perseguição só em Herodes. O próprio Senhor Jesus Cristo mostrou que os fariseus estão tentando impedir que o reino de Deus seja estabelecido na forma de Deus. Em Mateus capítulo 23 e versículo 13, Jesus Cristo disse: "Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando." Então, quando nós tomamos um texto como esse e queremos interpretar que tomar à força o reino dos céus, porque o texto grego abre um espaço para mais de uma interpretação. Mas tomar o reino de Deus à força não é uma interpretação que deve ser aplicada aos discípulos de Jesus Cristo, pois a salvação não vem da nossa força, é pelo Espírito, é pela graça de Deus, não vem do ser humano para que ele não se glorie. Jesus, em Lucas 9:62, ele fala sobre aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nós recebemos a salvação como um presente e devemos nos esforçar para conservar essa salvação em nós através de uma vida de santificação e de fidelidade. O resultado de quem recebeu a salvação ou a entrada no reino é se esforçar para se manter nele, mas para adquirir o reino, não. É preciso apenas se arrepender e se entregar a este reino, e nós somos transportados, como diz o apóstolo Paulo, das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Confira comigo no contexto que, desde o capítulo 10, em que ele fala da missão e do sofrimento dos profetas e dos discípulos, entra no capítulo 11, fala de João, o sofrimento de João, e que desde os dias de João há uma grande violência contra o reino de Deus. Depois ele cita que tanto João como ele mesmo, Jesus Cristo, é desprezado, dizendo que um tem demônio e que outro come com pecadores. Depois disso, ele fala sobre os juízos das cidades impenitentes e sobre o jugo suave de Jesus. Ou seja, ele fala sobre juízo e salvação segundo as obras. Então ele cita as cidades impenitentes, Corazim, Betsaida, cidades que ouviram o evangelho e desprezaram o evangelho, ou seja, agindo com negação, com violência ao evangelho. E depois fala sobre aqueles que desejam se entregar. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Então o texto ele é bem completo, o contexto ele tira as arestas e mostram que Mateus capítulo 11 e versículo 12 fala que o reino dos céus iniciou, estava avançando, porém pessoas tentam e tentaram com violência parar, tirando a vida de João. Mas isso não aconteceu, porque o reino de Deus cresceu na pregação das parábolas de Jesus Cristo. Com o milagre da ressurreição de Lázaro, a perseguição aumentou mais ainda. Essa violência levou Jesus até a cruz, mas já estava predeterminado pelo conselho soberano de Deus, segundo Mateus, ou melhor, segundo Atos, no capítulo de número 4. E esses inimigos com violência vieram contra Cristo para tentar parar o avanço do reino, porém, a cruz é o estabelecimento do reino. E para mim finalizar, eu preciso dizer que são 5 fases que estabelecem a igreja ou o reino de Deus, ou o tempo do refrigério do Espírito Santo, o ano aceitável do Senhor e a era da igreja, ou o tempo dos gentios. São todos termos que falam de uma mesma coisa: a igreja e o reino estabelecido e a pregação do evangelho. 5 fases. Primeiro, a pregação do reino por meio de Jesus Cristo, a morte na cruz do Calvário, a ressurreição dos mortos, a ascensão ou subida aos céus e quinto e último, a descida do Espírito Santo para estar com a igreja na pregação do evangelho. Então ninguém parou a pregação do reino. Tentaram parar João, mas o reino avançou. Tentaram parar Jesus, mas o reino foi estabelecido. Tentaram parar Pedro e João, mas a mesma mensagem de João Batista e Jesus, Pedro falou lá em Atos capítulo 2, arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus.
É impossível. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Se você esteve conosco até aqui, eu agradeço pelo carinho, pelos comentários, e você deixa o seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo e permaneça conosco no canal Bíblia de Fato para mais vídeos e que Deus abençoe a sua vida.